Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passamos agora ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Então, com a palavra, a vereadora Maria da Glória Menegotto. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu quero encaminhar 2 requerimentos e um deles, então, é que seja enviado votos de congratulações ao Lions Clube Farroupilha Centro na pessoa da Simone Milese Bondan, que hoje é presidente do Lions, né? Pela comemoração dos 60 anos de existência do nosso município. Também a toda a diretoria, associados, que voluntariamente abraçam a causa e tem como missão ser o líder global em serviços comunitários e humanitários. O Partido Rede Sustentabilidade tem a grata satisfação de agradecer todo o empenho despendido nas atividades realizadas pelo clube, que hoje já fazem parte da história do nosso município e deseja sucesso nas atividades empreendidas pelos sócios e muito trabalho ainda por vivenciar. Fazem muitas campanhas, só nesse final de semana foram 3 campanhas. Eu participo do Lions, já fui presidente e sei desse trabalho maravilhoso que é feito dentro do Lions. Por isso, então, eu quero encaminhar esse requerimento, senhor presidente. Eu tenho mais um outro requerimento que solicito, então, a anuência dos demais pares para que seja encaminhado ao setor competente do Poder Executivo Municipal a solicitação de retirada de veículo. Isso aqui é importante. Abandonado na Rua Itália, esquina com José Gazzoni, número 26. É a retirada, parte do pedido dos moradores do bairro Ipanema, que estão se queixando há muito tempo, já foi falado muitas vezes, dessa sucata que está ali a céu aberto, né, trazendo transtornos, está ali, ó, nem sabia que ia aí, transtornos de toda a ordem, né, aos moradores aí, por ocupar espaço de circulação, né, e enfim. Ele contribui muito com o aspecto estético, urbanístico da cidade, além de questão de saúde pública. E pôs focos de água parada, proporcionando a proliferação do mosquito, da dengue, além de ratos. E eu vi isso. Eu vi muitos ratos passando aí, direto, né? E outros animais peçonhentos também, que se encontrarem ali dentro do carro. E, então, nós temos uma lei municipal, que é 4.192, de 9 de dezembro de 2015, que institui o Código de Posturas do município de Farroupilha, que determina o seguinte, no seu artigo 9º, é proibido abandonar veículos e objetos em passeios de vias e logradouros públicos por período de tempo superior a 15 dias, sendo automaticamente recolhidos e ficando sob a guarda do município. Se nós temos essa lei, eu não entendo como nós temos muitos desses veículos abandonados, colegas vereadores, em muitos locais. Esse é um caso, mas a gente que anda pelos bairros, a gente vê os veículos abandonados há muito tempo e ninguém toma providência. Eu quero ver eles tomar providência desse carro aqui, porque senão a gente vai cobrar. Porque realmente eu vi os ratos passando ali, entrando e saindo do carro. Incrível que pareça. É vergonhoso isso. Eu acho que o dono do carro, não sei se tem dono, não tem dono, isso aí, mas acho que se ele não tomou providência até agora, tem que retirar de lá, né?
Então, esse é um pedido. Esse outro requerimento, senhor presidente, eu peço até para retirar, porque era a manutenção da pracinha situada ali na rua Nonoai. 198? 198. Tá. É. Então não vamos retirar. Retirar porque já foi resolvido. Fui lá e até conversei, e eles foram lá e arrumaram direitinho lá, e está tudo ótimo lá. O que falta lá agora é colocar alguma coisa lá para o lixo, porque as pessoas chegam aí e jogam o lixo ali, não tem um container, né? Deveria ter algum container, um tonel, enfim. Então falta isso, mas isso aí a gente vai ver a forma que vão fazer. Então retira esse requerimento, tá, senhor presidente? Então tá. Senhor presidente, além disso, eu gostaria de ver se eu posso sair às 20 horas, se não terminar a sessão, por acaso. Acho que vai terminar antes. Eu tenho um compromisso, mas só às 20 horas. Se é possível, né? Eu tenho uma reunião. Obrigado, senhor presidente. Então tá. Obrigado, vereadora Maria da Glória Menegotto. Então, colocamos em votação os dois requerimentos encaminhados pela vereadora Maria da Glória Menegotto. O primeiro, o requerimento 197 de 2020. A vereadora signatária, após ouvir a casa, requer a Vossa Excelência que seja enviado votos de congratulações ao Lions Clube Farroupilha Centro, na pessoa de Simone Milese Bondan, presidente do clube, pela comemoração dos seus 60 anos de existência em nosso município. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Encaminhamento de votação ao vereador Jorge Sensi. Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa, apenas com a permissão da proponente, nós gostaríamos de subscrever, né, e também reforçar, dizendo que o Lions Clube e outros clubes de serviço do nosso município vêm fazendo um trabalho fantástico em prol da comunidade, né, fazendo muitas ações, principalmente ações beneficentes, e isso engrandece a entidade e também engrandece o nosso município. Então, gostaríamos de subscrever em nome da bancada do MDB. Obrigado, vereador Jorge Sensi. Então, em votação, o requerimento 197 de 2020, encaminhado pela vereadora Maria da Glória Menegotto. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes, subscrito pela bancada do MDB, PDT, PSB, Rede de Sustentabilidade e PL. E com a ausência justificada, então, dos vereadores Sidnei Catafesta, Josué Paes e Filho, Tadeu Salibe dos Santos, José Mário Belaver e Rudimar Elvio da Silva. E, desculpa, também o PP, né? Então, subscrito pelo PP. Né? Então, em votação, o requerimento também encaminhado pela vereadora Maria da Glória Menegotto, o requerimento 199 de 2020, a vereadora signatária solicita a anuência dos demais pares para que seja encaminhado ao setor competente do Poder Executivo Municipal a solicitação da retirada de veículo abandonado na rua Itália, esquina com José Gazzoni, numeral 126, bairro Ipanema. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes, com a ausência justificada do vereador Sidnei Catafesta, Josué Paes e Filho, Tadeu Salibe dos Santos, José Mário Belaver e Rudimar Elvio da Silva. E a palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Eleonora Broilo. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, imprensa, Adamate, Bruxel, Zé Teodoro, o Carreta e as pessoas que nos acompanham de maneira presencial ou através das mídias. Bem, eu ouvi muito falar aqui hoje nessa noite, na boa e na má política, pegando o gancho do vereador Sensi, na
na velha e na nova política, pegando o gancho do vereador Piccoli. Mas eu gostaria de dizer o seguinte: eu concordo com o vereador Sensi que existe a boa e a má política. Sempre existiu, e embora a gente espere que isso termine, eu tenho as minhas dúvidas. O bom e o mau político, infelizmente, eu acho que vão existir sempre. Infelizmente, quem coloca o bom e o mau político é o povo. Infelizmente, é o povo que coloca esses políticos no poder. Tem uma... Lembrando da história que contou sobre o bode, tem uma história do burro morto, e que fala muito bem, expressa muito bem o que significa a boa e a má política, a nova e a velha política. Uma menina muito esperta comprou um burro de um camponês por R$300. No dia seguinte, quando o camponês foi entregar, ele disse para a menina que o burro tinha morrido. A menina pediu o dinheiro, ele não podia dar porque já tinha gasto o dinheiro. Então a menina disse: me entrega o burro morto. Perguntou o camponês: mas o que é que tu vais fazer com um burro morto? Ela respondeu: eu vou leiloar. Um mês depois, encontrando a menina, o camponês perguntou: e aí, o que houve com o burro morto? Eu leiloei, vendi 500 números a R$20 cada um, lucrei, né, R$10.000, e sim, ele disse, mas ninguém reclamou, só quem reclamou foi quem ganhou o burro, e a esse eu devolvi os R$20. Essa menina cresceu e entrou na política. Foi vereadora, prefeita, foi deputada, foi senadora, né? E sempre continuou agindo dessa maneira, usando o dinheiro dos outros em prol de si mesma. Esse é um exemplo claro da má política, da velha política. Não pensar no coletivo, pensar no individual e tirar proveito da política para si mesmo. É a política do toma lá, dá cá. Este é um exemplo claro. Não podemos esquecer também da demagogia que muitos políticos usam em prol de si mesmo, tentando favorecer a si mesmo. Também é um exemplo do mal político. Em relação a essa reforma tributária proposta pelo governo estadual, o que eu considero como proposta indecente, porque vai causar um arroxo tremendo na economia, em todos os segmentos, a curto, a médio e a longo prazo. O que nós temos que fazer? Pressão aos deputados para votar justamente pensando no coletivo e não no individual. Aqui vai, já vou encerrar. Aqui vale o que eu disse antes. Pensar no coletivo, não pensar no individual. Aqui vale, vamos ser bons políticos e não maus políticos. Não vamos dar razão para nos chamar de velhos políticos. O político que pensa em si mesmo.
Obrigado, senhor. Com a palavra, o vereador Arielso Arcego. Senhor presidente e senhores vereadores, eu acho que, aproveitando aqui, Carleta, a tua ligação com o deputado Zanquim, o que nós precisamos é que os deputados façam o que esse deputado está fazendo, que é a briga pelo Pacto Federativo. Em primeiro lugar, antes de nós ouvirmos o governador falar em aumento de impostos, é nós vermos o governo do Estado fazer uma briga para que o Pacto Federativo seja modificado. E que o percentual que fica na União, o percentual que fica no governo do Estado e o percentual que vem para os municípios seja uma fatia diferente do que é hoje. Não 15% para os municípios, 25% para o Estado e 60% para a União. E nós vamos estar sempre ao lado do deputado aqui quando fala nessas questões do Pacto Federativo. É um absurdo nós vermos o governo do Estado querendo mudar e mandar projetos de impostos para a Assembleia no momento em que o governo federal está fazendo umas modificações e que logo ali na frente os impostos do Estado talvez tenham que ser modificados de novo. Então é não pensar muito com a cabeça. Eu não sei se tem outra maneira de pensar. Bom, eu gostaria de dizer, nessa questão que nós estamos falando individual, coletiva, tem coisas que são individuais. Tem políticas que são para o individual. E uma delas é podermos dar, quem sabe, atender uma pessoa, uma família, que é na questão de um rancho, por exemplo. Que tem pessoas passando dificuldades. E que eu vi, vereador Fabiano Pico, o senhor comentando sobre os valores altos investidos no município e que nós aqui na Câmara de Vereadores tivemos que votar um projeto de R$150 mil e votarmos urgente porque nós teríamos que distribuir, ou que a Prefeitura tem que distribuir, vereadora Glória, para a população carente ou aqueles que estão neste momento com dificuldade, no momento de pandemia. Aí a senhora vem dizer que na época era feita essa distribuição e eu vejo o prefeito Pedroso dizendo que isso não tem que ser politicagem, que ele não vai fazer isso. Em todos os momentos em que é distribuído rancho, em que é distribuído campanha do agasalho, está lá o prefeito fazendo assim com aquelas mãozonas dele lá, dizendo aqui, ó, nós estamos distribuindo para essa comunidade, aqui nós estamos vendo o que nós temos que fazer para vocês, né? Só que os ranchos estão lá no centro, lá no SEAC, vereador, agora se a senhora for lá amanhã, eu fui lá hoje, se a senhora for lá amanhã, vai ver por que tem aqueles ranchos todos, vereador Piccoli, trancados dentro de uma sala, com papelão por fora para ninguém enxergar a cara da JBS. Para que deixaram lá no SEAC? Eu me lembro numa campanha política, foram lá na prefeitura e disseram, fizeram uma armação com imprensa e tudo, para dizer que lá embaixo da SMEC tinha rancho que ia ser distribuído na campanha e era merenda escolar. Mas vai dizer para a população toda depois que não era verdade. Vai lá no SEAC. O que está fazendo aqueles ranchos? Vão vencer. Vai ter produto que vai vencer amanhã aquilo lá. Acho que até rato, vereadora Glória, não é só dentro do carro que tem aí, acho que até lá deve ter. Estão segurando para quando esses ranchos? Será que é para dar na hora da campanha também? Agora nós precisávamos votar R$150 mil para comprar rancho, com todos os ranchos que tem lá, dentro de uma sala que era o auditório. Hoje não é mais auditório, tentei abrir, estava fechado com chave aquilo lá. Devia ter pedido para abrir, porque eu tenho o direito de pedir para abrir, porque eu quero saber o que tem lá dentro. Como vereador eu tenho o direito, mas não pedi. Eu só dei uma espiada e vi que tinha os ranchos lá dentro. Então, não é verdade que está faltando rancho que precisava dos R$150 mil para comprar. Porque tem rancho que foi dado pela empresa e estão lá parados. E a população passando fome. Essa é uma vergonha. Esperando para quando? Para quando ele puder dizer que é candidato a prefeito? Vem dizer na imprensa que não consegue pensar em eleição. É só o que ele pensa. Vai contar para outro que não pensa em eleição. Qual é o político que não está pensando na eleição ali na frente? Vem que está churumela de pandemia que eu não vou conseguir pensar em outra coisa, não sei isso. Vai contar para outro. Os valores investidos aqui, eu vou dizer mais, os valores aqui que nós estamos falando tem mais valor que ali na frente vai ser problema. É só ser trocada essa administração e vocês vão ver o que vai aparecer ainda. Não vou pensar que é só isso. Logo, logo ali na frente vai aparecer mais, tem mais. Se vocês acham que é só isso, estão enganados.
Vai sobrar mais para a futura administração pagar de coisa errada que tem aí. Mas vamos andando um dia por vez. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra agora o vereador Fabiano Piccoli. Vou verificar essa situação, vereador Arielson, e me comprometo em trazer um retorno sobre esses ranchos. Amanhã mesmo vou anunciar aqui após o almoço. Eu só queria deixar registrado o repúdio e a nossa indignação frente ao episódio que aconteceu no Espírito Santo, daquela menina de 10 anos que sofreu abuso. E essa é uma triste realidade que enfrentamos, consequência de vários problemas familiares, problemas psiquiátricos, psicológicos, e é um grande desafio da humanidade conter essa onda de abuso, de violência, que é uma violência física, mas é uma violência moral, é uma violência que deixa marcado essas pessoas para o resto da vida. A história nos mostra que os maiores serial killers que nós tivemos foram pessoas que de alguma forma sofreram abusos na infância, sofreram a falta de um suporte de uma família. E então eu só queria deixar registrado, senhor presidente, a nossa indignação e a nossa solidariedade a essa menina de 10 anos que por muitos anos sofreu abuso. E agora a gente vive em função dessa conjuntura, um debate que é descabido no momento, entre um lado e outro. Então fica a nossa solidariedade a essa criança. Obrigado. Obrigado, vereador Fabiano Piccoli. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Jonas Tomazini. Senhor presidente, demais vereadores, a imprensa e a quem nos acompanha nesta noite aqui na Câmara de Vereadores e também através dos meios virtuais. Eu quero primeiro, senhor presidente, acusar que recebi aqui 2 ofícios da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trânsito, com requerimentos que a gente fez aqui na Câmara. Vou utilizar um deles, o requerimento número 147, ele foi apresentado no dia 29 de junho. Essa resposta da Secretaria, ela veio no dia 6 de agosto, ou seja, 40 dias depois, chegou aqui na Câmara hoje, então, dia 17 de agosto, 50 dias depois, para dizer que a demanda que foi solicitada já está na programação dos trabalhos para serem realizados pela Secretaria. Eu respeito aqui o esforço feito pelo secretário de querer informar a Câmara de Vereadores com relação ao que foi solicitado, mas se é para mandar um ofício sem uma data de realização da melhoria que foi solicitada, eu acredito que não precisa gastar aqui papel, fazer um memorando interno da Secretaria para a Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, que daí deve ter remetido para a Câmara de Vereadores, que daí encaminhou para o vereador que fez o requerimento. Acho que nesse momento não há necessidade de fazer esse tipo de resposta, ainda mais se a resposta for vaga como essa. Porque se eu tiver que me dirigir ao cidadão que fez a solicitação, eu vou dizer, olha, já está na programação de trabalhos. Acredito que isso não vai satisfazer a demanda que foi solicitada. Então, que pelo menos que defina uma data, um intervalo de tempo, de tal a tal dia, porque senão a gente vai estar aqui consumindo recursos públicos que são tão escassos e não há necessidade de fazer isso. Senhor presidente, quero também falar e referendar o que disse aqui o vereador Arielson e outros colegas com relação à reforma tributária. A reforma tributária é importante nós reforçarmos que nós temos uma reforma tributária em discussão no Congresso Nacional. Nesse momento ela está na Câmara dos Deputados e eu estava lendo aqui o presidente, o deputado Rodrigo Maia estava dizendo que quer votar a reforma no ano de 2020. O deputado Baleia Rossi, que é o autor da PEC, da reforma tributária e presidente do MDB nacional, cita, inclusive, que acha que tem mais de 90% de chance de votar em 2020. Se fala em 20% de crescimento no PIB do Brasil nos próximos 20 anos, com a aprovação e uma simplificação da reforma tributária. O principal seria a criação do imposto sobre bens e serviços,
que reuniria PIS, ICMS, ISS, IPI e COFINS. Então, o que eu quero colocar, e aqui outros colegas também trouxeram esse assunto, com relação à reforma tributária do Estado. Eu acho que nesse momento seria até menos danoso a gente ter mais um ano de prorrogação das alíquotas que nós temos hoje, do que fazer toda essa alteração que o governador propõe. Então, se faz, quem sabe, a manutenção por mais um ano, e aí vamos ver o que é aprovado em nível nacional, para que depois nós possamos adequar as nossas cobranças com relação ao que vai ser aprovado. Tem toda a razão o vereador Arielson, quando coloca que a gente pode fazer, ou estar discutindo aqui modificações, que daqui a 2, 3 meses pode ser que a gente tenha que rever tudo isso, porque vai ter uma reforma tributária nacional que vai mexer com como os tributos estão colocados nos estados e também nos municípios. E eu coloquei aqui em diversas ocasiões, e agora eu vou trazer um dado, que era com relação a quanto tempo a gente perde para pagar tributos no Brasil, porque os nossos tributos, além de caros, eles são complicados. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, num ranking de 190 países, são necessárias 1.958 horas para as empresas fazerem a escrituração e o pagamento de tributos. Isso representa pouco mais de 80 dias no ano, tá? Ao ano. Na Bolívia, que é o segundo colocado, é 1.025 horas, ou seja, praticamente a metade, sendo que, na média de 190 países, são necessárias 205 horas. Percebam, 1.900 horas para 205 horas, que é a média. Então, como nós estamos realmente atrasados. E, para concluir, quero também reforçar aqui o assunto que foi trazido pelo vereador Arielson, que recebemos diversas informações com relação a esses ranchos que não foram distribuídos, há informação de necessidade na população, que poderia estar até algum alimento próximo do vencimento, e eu não sei se está realmente se esperando o melhor momento para fazer essa distribuição, mas é bem importante que nós possamos ter uma resposta ágil com relação a isso, senão nós vamos realmente utilizar o papel de fiscalização do Poder Legislativo para o bem da comunidade como um todo. Era isso, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jonas Tomazini. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Maria da Glória Menegoto, espaço de liderança. Mas falar realmente que eu quero dizer que das cestas básicas eu assino embaixo, porque eu não sei quantas cestas básicas foram doadas agora nos últimos tempos, mas realmente foi recebido muitas cestas básicas, não só pela, como é que é o nome, JBS, né, que veio milhares, né, mas também da comunidade, muitas pessoas doando e muitas famílias necessitando. Isso é eu gostaria que as famílias, porque muitas famílias estão ouvindo isso, realmente eles ligam para a gente, e eu tenho certeza que ligou para outros vereadores, tá, que eles têm essa necessidade. Mas como assim? Eu, na minha época, quem entregava a cesta básica eram os CRAS, através das assistentes sociais. E tem que ser assim. E era de 110 a 120, mais ou menos, por mês, que era comprada e doadas. Mas agora tem muita cesta básica. Porque realmente não dá para a gente deixar, é uma pura verdade, se ficar parado, que eu não sei onde está isso aí, mas enfim, o alimento vence. E as famílias que recebem um alimento vencido, elas podem também denunciar, porque não podem receber alimento vencido. Então, o que a gente tem que fazer é fazer essa doação para as pessoas que precisam, porque para as famílias que precisam, porque não adianta, é aquilo que eu sempre digo, não todos os dias a gente precisa se alimentar. Se tu não tem serviço, emprego, como é que tu vai comprar o alimento, né? Então, é isso aí. E a gente vive um momento muito difícil realmente agora, né? E a gente não pode mais ser ameaçado. Isso também é uma coisa que a gente tem que dizer enfim, pelo pacote de aumentos que
de impostos, né, que esse governador, que ia ser um pacote realmente de aumentos de impostos travestidos de reforma tributária, tá? Que está sendo impetrado pelo nosso governador. Isso é vergonhoso, esse é um ato ameaçador da sustentabilidade de muitas famílias. Isso ameaça, porque os maiores prejudicados nisso tudo são os assalariados e também os aposentados. Então nós temos que ter um cuidado muito grande. Eu sei que já foi feito uma carta de repúdio ao governador, mas se necessário for, nós temos que fazer outra. Nós temos que se organizar, fazer um protesto e não deixar que isso aconteça. Porque agora, realmente, de agora em diante, e eu concordo, que tem muita gente demagogo que faz política com demagogia. Eu concordo, vereadora Leonor. E eu concordo com muitas coisas que eu não vou dizer aqui, mas que deveria ser dito, porque a demagogia vem de tudo quanto é lado perto de campanhas políticas. Vergonhosamente, parece que tem que empurrar o candidato. Parece que, meu Deus, vamos até o último segundo. Graças a Deus, o povo acho que não é mais burro. Realmente, o povo não pode ser burro. Porque o dinheiro público, ele tem que ser usado realmente para a educação, para a saúde principalmente, para a segurança. E tem muita coisa debaixo do tapete. E não é só de agora. Tem muita coisa que vai ter que ser desvendada. Porque muita coisa só aparece na época de campanha. Depois, quando se elege, passam 4 anos sem sequer fazer uma visita para alguém, para uma família. Essa é a verdade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Maria da Glória Menegotto. Com a palavra agora o vereador Fabiano Piccoli, espaço de liderança. Obrigado, senhor presidente. Eu recebi as informações aqui da secretária de Assistência Social e Habitação. Ali, vereador Arielson, é um entreposto que todas as cestas básicas que são adquiridas ou doadas ficam ali e depois elas são distribuídas para os CRAS. Elas continuam, vereadora Maria da Glória, sendo triadas pelas assistentes sociais nos CRAS. Esse procedimento continua. De maio até agora foram distribuídas em torno de 5.000 cestas básicas, em uma média ali de uns 1.200 por mês. Só nesse último mês foram mais de 500 famílias que nunca tinham recebido cesta básica que foram pedir assistência, para a gente perceber a situação difícil que está. Para o próximo mês de setembro, nós temos em torno de 500 cestas básicas reservadas para setembro e já está em processo licitatório, mais 2.000 para o mês de setembro, com aquele recurso que foi aprovado. Eu recebi aqui um resumo, tá, que eu vou encaminhar no grupo dos colegas vereadores, mais ou menos naquela linha que o vereador Sensi, eu não consegui abrir ainda aqui, mas tem macro números. Então, além disso, foram doadas também 400 cestas básicas para os pais das crianças que a prefeitura compra a vaga nas escolinhas. Então, aquelas famílias também receberam as cestas básicas. Bom, basicamente é isso. Então, toda a triagem é feita pelas assistentes sociais nos CRAS.
e depois é distribuído do SIAC para os CRAS para que possam fazer a distribuição para as famílias. Então, eu vou compartilhar esses números aqui e qualquer outra informação a gente fica à disposição. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Fabiano Piccoli. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador que quiser mais fazer uso da palavra, então vamos encerrar a sessão. Nada mais a ser tratado nessa noite. Declaro encerrado os trabalhos da presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos e a todas. Que Deus nos proteja. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.